Estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, aumentou, muito obrigado, e graças a vocês, 630 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, né? Diga para ativar o sininho, que são as notificações, que são as novas postagens, né? Colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos a entrevista com o professor Michel German, que está muito interessante, fazendo a relação entre Talibã, Ásia Central, Oriente Médio, Estados Unidos e Brasil, tentando fazer uma análise de totalidade, guardada, claro, as devidas proporções entre essas três questões, Ásia Central, Oriente Médio, Estados Unidos e Brasil, mas me parece que tem informações ali, e eu tenho acompanhado, claro, como todos nós, né, o que está acontecendo no Afeganistão, é muito interessante as questões que ele ressalta. E amanhã nós estaremos postando logo cedo com a professora Adriana Dias, antropóloga, da relação entre bolsonarismo e bolsonazismo. Né? Ela, das pesquisas que ela fez, que ela continua fazendo, acompanhando grupos extremistas, nazistas, né? Como é que essas células nazistas no Brasil, que são centenas, até Ku Klux Klan nós temos no Brasil, um negócio assim, um monte de informações que ela apresenta, nós estamos postando amanhã, logo cedinho. E o papel justamente das entrevistas é esse, é qualificar a reflexão sobre o Brasil, e com diferentes pontos de vista, é esse o intuito do nosso canal. Aproveito também para lembrar que nós temos o clube, que é bem bacana, vocês vão gostar do clube de membros, e nós estamos sempre agregando mais conteúdo ao clube, né? Cliquem lá, Clube de Membros, tem todas as informações, tenho certeza que vocês vão gostar. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br, e lembrando, antes que eu me esqueça, que para dar, né, para sair, não ficar tanto na questão política, nessa grande discussão que nós estamos vivendo no Brasil, esse momento difícil que vamos superar, dá uma olhadinha também aí para ver coisas bonitas lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tem coisas bem bacanas. Bem, passei todo o noticiário, conversei com pessoas também bastante ontem, hoje, né, apesar de ser domingo, a gente vai conversa, fica ouvindo, as pessoas ligam, e aí você vai fazer uma análise desse quadro que nós estamos vivendo, que é um quadro extremamente complexo. Então, primeiro, vamos só lembrar que a questão do impeachment solicitado pelo Bolsonaro como presidente da República, independente se fosse como cidadão, ele não é cidadão, ele está no exercício da presidência da República. Então, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e disse que durante a semana vai encaminhar, no início da semana, do ministro Luiz Roberto Barroso, não tem não só o conteúdo da peça, e está disponível, não tem sustentação nenhuma, como também o doutor Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro, presidiu a Suprema Corte, foi perfeito, foi cirúrgico, como muitos gostam de repetir, é um termo da moda, igual narrativa. Então, ele foi à Constituição como um grande constitucionalista, um dos grandes constitucionalistas brasileiros, inegavelmente é o ministro Aires Brito, foi ao artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República, portanto, só ele, privativamente. E se você vê todos os incisos, até o 27, e não pode fazer o que ele fez. E no 27, inclusive, está lá, exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Não há essas outras atribuições que permita ao presidente da República fazer o que fez. Portanto, não tem nenhuma base legal e sequer não é que vai ser rejeitado pelo Senado, sequer vai ser apreciado. O presidente do Senado tem excelente formação jurídica, né? O senador Rodrigo Pacheco e uma assessoria que o Senado tem também de excelente qualidade, certamente não é que nem vai rejeitar inicialmente, vai deixar mofando lá na gaveta, porque é absolutamente inconstitucional. O que mostra que ele tem um enorme desrespeito em relação à Carta de 88, né? Desconhece e os seus assessores. O documento da AGU é caso de chamar o PROCON, hein? Meu Deus, que horror, 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 horror. O Capitão Curtis, lá no Rio Congo, né? Coração das Trevas, horror. Meu Deus, precisa melhorar, hein?
aquele negócio está horrível, tal. E a AGU não está para servir um governo nazifascista, um governo criminoso, de um assassino, de um ladrãozinho, sócio de milícia, sócio do capitão Adriano. E uma vergonha, um pouco de altivez cívica republicana faz bem, né? E eu não vejo muito isso, não, hein? O pessoal tudo de joelhinho, hein? Vergonha, AGU, vergonha. Bem, vamos em frente. Então não pode, está aqui, está claro. Tal. Então ele faz isso para agitar. E também, nós já tínhamos comentado aqui ontem, mas vale a pena ressaltar, né, aquela coisa absurda que está tendo repercussão ainda hoje, na entrevista do ministro, ex-ministro da Defesa, já entrevistado no nosso canal, Raul Jungmann, né, de que ele teria pedido ou então comandante da aeronáutica. Não, esse é um brigadeiro de festa infantil. Brigadeiro rançoso, que você come discretamente, você pega e joga no lixo. Não, o brigadeiro anterior, homem sério, que ele queria que os caças Gripen, né, esses recém-comprados, passassem sobrevoassem o STF, na velocidade do som, para quebrar os vidros do STF. E vale lembrar, como se eu fosse só quebrar os vidros do STF, não também do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional. Olha o delírio do criminoso. Esse homem é o presidente do Brasil. Esse homem está preso. A prisão perpétua. Não temos prisão perpétua no Brasil. E tem as suas razões. 30 anos. Então, 30 anos de prisão. E toda a sua quadrilha, filhos, ministros, a caterva que o sustenta, inclusive nos meios de comunicação. Né? Esse pessoal vai ter de acertar contas com a justiça, né? Fabricando fake news, mentindo, conspirando contra o Estado Democrático de Direito e ganhando muita grana e fora do país. Precisa ser investigado como é que esse dinheiro está sustentando rádios e TVs, concessões públicas. Mas, para não perdermos o fio da meada, ele queria fazer isso. E o comandante falou, não faço. Aí que ele sai, e também o comandante do Exército, o general Pujol, então comandante, que ele estava pressionando para fazer demonstrações de força, recusou o da Marinha, idem aí, e o da Defesa, o general Fernando também não embarcava nessa ação golpista, e foram substituídos 4. Né? Ele mudou os 3 comandantes e colocou o Capacho Neto, a vergonha dos militares. Imagina o Capacho Neto, insisto para vocês, na Batalha de Berlim, 1945. Você imagina o Capacho Neto numa guerra? Esse pessoal é medroso, é covarde. Ele fugiria, como outros. Aqui, é só no Brasil, insisto, porque ninguém fala, é só no Brasil que militar pede habeas corpus para não responder perguntas numa CPI. O militar que é treinado para matar, passa a vida treinando para matar. Tem a covardia, o medo, a paura, né, de simplesmente responder perguntas. Então, você imagina essa corja, me desculpe usar a expressão corja, peço perdão, mas essa caterva, essa malta numa guerra. Para que serve esse pessoal? Para se locupletar com o erário, como eles estão fazendo? Nós temos de rediscutir as Forças Armadas. Estou batendo nessa tecla, temos de rediscutir as Forças Armadas. Está no meu artigo do UOL, veja lá. Fundamental, não dá para continuar como está. Falando nisso, também entre as minhas propostas de mudança, e eu vou, com um entrevistado durante a semana, já pré-marcado, bater nessa tecla também, criar uma disciplina chamada Educação Constitucional, ou algo parecido, ou educando através da Constituição, se assim preferirem. Né? Isso é importante, nós temos de colocar no ensino fundamental, a partir da quinta ou sexta série, e no ensino médio, uma disciplina ou conteúdos programáticos, que não precisa ser uma disciplina, de Constituição no ensino fundamental, no ensino médio, aprendendo o que é a Constituição, sendo apresentada a Constituição, conhecendo a Constituição e usando a Constituição, utilizando a Constituição. Isso é muito importante, é um processo, portanto, de apresentação, conhecimento, cidadania e utilização da sua cidadania garantida pelo texto constitucional. É importante para entender o funcionamento entre os poderes. Veja que o Coração de Papel e toda aquela turma, Goiabão, etc., né? Zé Trovão, você imagina, Goiabão, Zé Trovão, que triunvirato, hein? Né? Não tem Júlio César aí, Papel, Crasso, não. E o Coração de Papel, na gravação que ele disse que entrar no STF quebrar tudo, e das 72 horas, se não decidisse, ele nem sabe como é que funciona o Estado brasileiro. O homem tem mais de 80 anos.
Então, nós temos que fazer com que as crianças e adolescentes conheçam o texto, a Carta de 88, como bem foi nominada pelo brilhante, e faz tanta falta, deputado Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, né? Para quê? E os nazifascistas bolsonaristas, então, que, né, não têm a mínima ideia de como é que é a estruturação do Estado, o que é a Constituição. Tem um bobalhão, não sei se é o Garfo, um desses aí, Tocha, Zé Carioca, né, que acha que isso aqui é comunista, que a Constituição é comunista. Haja ignorância. Mas os nazifascistas é sinônimo de ignorância, de ressentimento, de ódio e de traição nacional, né? Mas vamos lá. Passei todo o noticiário. Na verdade, há um sentimento de nem paz nem guerra. Lembra um pouco, depois da Revolução Bolchevique de outubro de 17, pelo antigo calendário, o acordo que o governo tenta fazer com o Império Alemão, naquele momento, final de 1917, início de 1918, que vai dar no Tratado de Brest-Litovsk, né? E aí, durante um período entre o novo governo, o 25 de outubro, e o Tratado de Brest-Litovsk, há uma política que alguns defendem lá, nem paz nem guerra. Tal. Então, a impressão que dá é que nós estamos vivendo no Brasil nem paz nem guerra, porque quando você passa assim pela situação econômica do país, é muito grave. Hoje, inclusive, tem todos os analistas, todos os articulistas colocando a preocupação em relação à disparada do dólar, inflação, especialmente a inflação de alimentos, taxa de juros disparando, a miséria, como esse governo deu um grande salto para trás, os indicadores são extremamente preocupantes. O Brasil perdeu qualquer credibilidade internacional, hoje é um país desprezado, não é convidado para nada, absolutamente nada. Mas nesse clima todo, e de repúdio também à pressão que o Bolsonaro está fazendo junto ao STF, né, junto aos dois ministros, mas mais do que isso, até a instituição Supremo Tribunal Federal, e o repúdio que tem recebido, né, do Poder Judiciário, de advogados, do Ministério Público, da sociedade brasileira, partidos políticos, está sendo muito importante na minha leitura, mas há uma indecisão do que fazer. Essa semana, nós teremos uma semana muito quente politicamente, como eu tinha dito, o mês de agosto, lembra lá atrás em julho, né? Acertei em cheio, hein? Mais uma, hein? mais um acerto, só não sei a Mega Sena, mas mais um acerto, né? Que o agosto seria um mês de enorme tensão. Nós teremos, ele vai encaminhar ao Senado a solicitação de impeachment de Luiz Roberto Barroso. Espero que ele, ao menos, preste atenção no que assina, porque o documento em relação ao Alexandre de Moraes, da AGU, por exemplo, sequer tem data. Eu fui o único a ver isso, né? Dá uma olhada, está na página 45 da AGU, dentro do conjunto do documento, tá? Que tem pouco mais de 100 páginas, né? Está sem data. Eles fizeram, então vamos ver que eles vão escrever, vai ser um monte de sandices, tal, de imbecilidades, e aquilo mas vai criar tensão política. Ou seja, ele agride o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, no momento presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criando cada vez mais tensão, jogando lenha para os seus grupos nazifascistas. Então, isso ele já vai fazer no início da semana. Na quarta-feira tem o Dia do Soldado, dia 25, tal. Ele que é o mau soldado, o Ernesto Geisel, o chamava de mau soldado, tal. E todos os generais com quem eu conversei em 2015, 2016, que vinham conversar comigo, né? Porque afinal não ia conversar, não havia razão. Todos falavam que ele era um mau soldado, um líder sindical, incompetente, ironizava o baixo nível cultural dele e da sua quadrilha, dos filhos, da sua Orcrim. Curioso, depois todos estão ali ganhando muito, hein? Viu o sujeito lá na Petrobras que está ganhando mais de 100 mil reais por mês. Agora está todo mundo assim, se locupletando. Claro, é uma missão. Eu gosto quando eles falam, igual os evangélicos que falam, em nome de Jesus, Deus do comando, e roubam. Claro que eu estou me referindo àqueles que cometem atos ilícitos, não o conjunto dos evangélicos, registros. Bom, esses militares, também eu estou me referindo a esses, não ao conjunto, né, fazem a mesma coisa. Tudo é missão, está ganhando mais 100 mil por mês. O Pazuello tinha missão, a gente viu quantos milhares de mortes durante o período dele e as maracutaias que estavam ocorrendo no Ministério da Saúde. Então, isso aí é tudo uma grande farsa, né? Mas ele colocou toda essa massa aí no aparelho de Estado e vai ser necessário retirá-los do aparelho de Estado, porque são milhares, e eles voltar às suas funções tradicionais, ou aqueles que são da reserva voltar a vestir o pijama, e aí vão através de clube militar, que é patético. Clube militar, quem não tem o que fazer, eles ficam no Rio enchendo a cara, bebe lá, tomam
tomam umas biritas, tal, uísque, eles gostam de uísque, tá? Enche a cara e aí ficam fazendo o discurso nazifascista, agredindo as instituições, ameaçando o Estado Democrático de Direito, a Constituição de 1988, sem nem entender o que significa o artigo 142. Fiz questão, inclusive, no Jornal da Cultura, e vou fazer, conversando com entrevistados que são especialistas na Constituição, nós teremos vários, que não existe intervenção militar. Que intervenção militar? Isso é uma bobagem, igual poder moderador. Não existe poder moderador, isso é uma bobagem. Poder moderador é da Constituição de 24, né? 1824, tem horror. Quantas vezes eu já falei? Os artigos, são 4 artigos, 98, 99, 100 e 101, né? Artigos horríveis, tal, dizendo primeiro que o centro, o principal está aqui na Constituição, né, de 24, o artigo 98, o poder moderador, chave de toda a organização política, é delegado privativamente ao imperador, tal. Então ele controlava o executivo e também o outro poder, que era o quarto, o poder moderador. Que a ideia, eu já falei várias vezes, é do Benjamin Constant, do francês, não do brasileiro, o Benjamin Constant Botelho Magalhães, aquele professor da Escola Militar que tem um papel importante em 1889 e morre no início da República, né? Vai ser ministro de 2 pastas, tal. Bem, o artigo 99 eu acho fantástico, faço questão de ler, abrindo até o texto aqui. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. É fantástico, é um artigo maravilhoso. E aí, depois vem o 100, que diz que os títulos são imperador constitucional e defensor perpétuo no Brasil, tem o tratamento de majestade imperial e o 101, etc, etc, etc. A grande questão é que usa-se a questão do poder moderador no sentido vulgar, do senso comum, da filosofia das massas, né? Algo de moderar, como se fosse também entre cristais, o algodão entre cristais, aquelas bobagens e tal. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque quem é o guardião da Constituição é o Poder Judiciário. Veja como é descrito, e isso é importante, ler a Constituição. Por isso que eu falei, a disciplina de educação constitucional, ela é fundamental. Tem de chegar e ler, entender. Olha o artigo 2º, isso é fundamental até para entender essa crise. São poderes, e mandar para uns juristas aí que tem uma leitura fantástica, tem um pessoal de extrema-direita que sempre teve com a extrema-direita, parece que quanto mais velho, pior. Não existe teoria da evolução para esses juristas reacionários. Reacionários até pior, né, porque eles são no campo, fora do campo político-democrático. Está aqui, artigo 2º, olha quão importante é. São os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Dá para entender? Quer dizer, é o judiciário que vai julgar as ações do executivo e do legislativo, e é o único poder desarmado. Porque o legislativo tem a polícia legislativa, o executivo tem todo o aparelho repressivo do Estado. Quem é o poder não armado? É o judiciário. E quem é o guardião da Constituição de acordo com a Carta? Aí o guardião da Constituição é justamente o Supremo Tribunal Federal. E aqui está consubstanciado no artigo 102, na cabeça do artigo, ou caput do artigo, se assim preferir, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Aqui. Então, isso é claríssimo, não há qualquer divergência. Quem faz uma outra leitura é porque é golpista. Simpatizar sempre com o integralismo no passado, né, com o fascismo italiano, com o nazismo, com a ditadura militar, são aqueles que não conseguem conviver numa sociedade democrática, sociedade plural, que a democracia ela é contraditória, ela é difícil gestão, porque você tem que conviver com os contrários, o adversário não é inimigo, que é inimigo se elimina, com o adversário se convive, né? É isso, está claríssimo que reza o texto constitucional. Porém, contudo, todavia, o Bolsonaro ele navega por esse mar sombrio, né, justamente apontando para o que ele precisa, que é o golpe de Estado. Eu fui o primeiro a apontar isso, e vocês são testemunha, né? O arquivo do canal, claro, está tudo aí. Fui o primeiro a sempre apontar que ele joga, e agora ele sabe que o jogo está perdido.
Lembra um pouco, guardadas sempre as devidas proporções, o final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, desesperado, começa a querer destruir os países conquistados ainda sob ocupação nazista, e depois a própria Alemanha, destruir toda a infraestrutura, destruir tudo. Quer dizer, com ele terminaria quase que a história desse país, ou a base estrutural desses países. Né? Ele tenta, lembra a ordem para destruir o país, que não é cumprida? E aí vai indo. E quando chega o avanço dos exércitos aliados, pelo leste e pelo oeste, e alguns pelo sul da Alemanha, aí vem a ordem de destruir toda a Alemanha, destruir tudo que tem. E o Albert Speer, né, não atende à ordem de Hitler. Isso está nas memórias dele, né, são excelentes. Eu acho ele, inclusive, para entender o nazismo, é a melhor das memórias daqueles que participaram daquela grande tragédia, tá? O Speer tem aqui em 2 volumes, depois tem o Diário de Spandau, mas as memórias, estou me referindo. Né? E depois livros que têm entrevistas sobre ele, tem vários, posso um dia depois citá-los, né? Inclusive um que é uma longa entrevista, uma calhamação de uma jornalista que faz também um dos melhores levantamentos. É um pequeno, é menor de um historiador, um grande historiador, que fez uma das melhores biografias do Hitler, que também o acompanhou, foi uma espécie de revisor histórico contratado pela editora para as memórias do Speer. Mas por que eu estou dizendo isso? Ele fala lá. Inclusive, ele diz, né, lá no final, ele visita o Hitler já nos últimos dias, tem até no filme, tá, sobre o Hitler na queda, ele visita isso, está nas suas memórias, ele visita e diz para o Hitler que e não recebe nem resposta, porque ele estava todo ensandecido, a loucura tinha chegado ao ápice, né, que ele não tinha cumprido a ordem de destruir toda a Alemanha, porque o Hitler queria isso. Ia suicidar, como acabou ocorrendo, né? E deixar a Alemanha toda destruída. Bolsonaro quer fazer a mesma coisa no Brasil, ensanguentar o Brasil. O sonho do Bolsonaro é a guerra civil. Bolsonaro quer ensanguentar o nosso país. Ele não vai estar presente nesses confrontos porque ele é um homem covarde. Bolsonaro é um homem covarde. Ponto. Né? E sempre demonstrou isso, tanto na vida militar, pouquíssimo, ele passou um brevíssimo tempo, apesar disso ele ganha uma aposentadoria bem sólida pelo pouquíssimo tempo que, isso nós vamos rever também, as aposentadorias militares, né? Porque a reforma da Previdência não atingiu os militares, foi uma farsa, nós vamos ter de mudar lá na frente, mas cada coisa a seu tempo. O que interessa é que ele é um homem covarde, claro. Lembra quando ele falava que todo mundo precisava andar armado? Ele estava com a pistola Glock, não sei o quê. Só que chegou lá, 2 pivetes no Rio de Janeiro, roubaram a moto e a pistola dele. Só não deixaram de cuecas porque não quiseram. Né? Eu estou dizendo que tem de reagir? Não, eu estou só dizendo outra coisa. Eu falei com um cara que é treinado para matar, é humilhado por 2 pivetes. Né? Então, a grande questão é que esse aí não é um militar, não tinha perfil, basta ver o que o coronel Pellegrino disse isso, está no livro do Luiz Magaluf Carvalho, O Cadete e o Capitão. Então, o que ele quer? Ele empurrar os fanáticos por um confronto que vai ter sangue. Essa semana é muito preocupante, porque tem o início com o envio do pedido do impeachment de Luiz Roberto Barroso, que ele fará, o Dia do Soldado, dia 25, e ele está preparando o 7 de setembro, feriado nacional, que os grupos nazifascistas bolsonaristas chamam de segunda independência, já vi até um falar de segunda. E essa caterva, essa gentalha, essa caterva aí, dizendo que não, vamos atacar Brasília. E eu recomendo proteção dos próprios da União em Brasília. STF, Congresso Nacional, próprio Palácio do Planalto, porque pode ter provocador, né? A esplanada dos ministérios, e em várias cidades como São Paulo, porque os criminosos vão estar aqui na Avenida Paulista, né? Proteção dos prédios públicos e muito cuidado, se é que eles vão estar na Paulista, porque também é uma disputa pela Paulista e vai ser resolvida, eu creio, pelo governador do estado, porque a PM diz que seriam os bolsonaristas e os contrários vinculados ao PT, e ficariam ou na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte, ou no Largo da Batata, na Zona Oeste. Lembrar que no 12 de setembro, aí sim, vai ter aquela manifestação democrática republicana de massa na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, em frente ao Ponto 5 Copacabana, e em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, e em dezenas de cidades do Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, para não perder o fio da meada na conversa com vocês, que ele está preparando todo esse cenário para um confronto.
para um confronto muito grave, uma loucura. Vai ter atos de loucura, porque tem muita gente louca no Brasil. E outra coisa, tem muita gente armada, muita gente que ele armou com esse decreto criminoso e cada um pode ter 6 armas. Quem quer ter 6 armas, a não ser para cometer atos ilícitos? Né? Excetuando um ou outro que possa ser colecionador, mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Né? A situação, portanto, é muito preocupante, mas é muito preocupante. E ele quer, aí eu até, ele tem, é um processo de banho de sangue, de destruição. Aí lembra o Hitler que falou, olha, depois de mim, acabou, não vai ter nada, não vai ter nada, vão destruir tudo, vão destruir tudo. A ordem não foi cumprida, ainda bem que permitiu que a Alemanha pudesse se reconstruir rapidamente, né? Depois de toda aquela tragédia, a maior tragédia da história na humanidade foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o caso aqui no Brasil é próximo a isso. Ele está querendo ensanguentar o Brasil, porque ele sabe que perdeu, ele não vai ter, ele não vai nem chegar ao segundo turno em 2022. Né? E ele cometeu muitos crimes na pandemia, e ele sabe que cometeu esses crimes. São muitos, e o relatório na segunda quinzena de setembro da CPI vai mostrar isso. E são muitos crimes, quase uma dúzia. E somando os crimes cometidos no Rio de Janeiro, na rachadinha, etc., tudo aquilo, e da quadrilha, a vinculação dele com as quadrilhas do Rio de Janeiro, com milicianos, e mais a corrupção também, que envolve toda a estrutura desse governo corrupto, traidor da pátria, que é esse governo do assassino, do genocida Bolsonaro, e a justiça vai agir, ou seja, o ordenamento legal vai atingi-lo. Então, ele está desesperado. Eu li uma notícia que ele está emagrecendo, e a equipe do Bolsonaro está preocupada, coitadinho, ele não trabalha, é mandrião. Ele é mandrião, ele não trabalha, basta ver a agenda do mandrião, ele não lê um texto, não tem uma reunião, não lê um relatório, não lê nada. Como pode ser chamado de mito um idiota desse? Né? Só pelos rastaqueras, pelo Garfo, né? Pelo Tocha, né? Pelo Zé Carioca, aqueles em Campos do Jordão, né? Que estava com o Asif, que por sinal assediou uma senhora e o marido foi atrás dele em Brasília, com faca. E ele, ó... O anjo sumiu, mas o anjo estava em Campos do Jordão, meses atrás, né? Fez uma ligação com vídeo, né, para o Bolsonaro, para mostrar que ele tem intimidade com o criminoso, e o criminoso tem com o Asif, que é criminoso, basta ver o que ele já fez. Aí mostrou para o restaurante, os rastaqueras de Campos do Jordão, imaginando que estava nos Alpes Suíços, Campos do Jordão. Aí os rastaqueras começaram a gritar, mito, mito, uma coisa patética que mostra o baixo nível, né? Se são rastaqueras, é redundante até dizer, a mediocridade, que não representa, evidentemente, a elite brasileira, registra-se, mas são aqueles, né, medíocres, que têm poucos neurônios, e eles raramente comunicam entre si, é gente que tem ressentimento com a cultura, ódio da democracia e do século XXI, das contradições do século XXI e das mudanças muito rápidas que estão ocorrendo no mundo. Né? Então, eles não sabem como se situar, porque é necessário você conviver agora com uma sociedade que é totalmente diferente de 30 anos atrás. Por exemplo, os mais velhos que me acompanham aqui sabem, né? Quando você foi adolescente, era um Brasil, hoje é outro. O país foi mudando, o mundo foi mudando. Então, esses ressentidos com a cultura e que tem ódio da democracia, da diversidade, da pluralidade, né? Eles tentam identificar no Bolsonaro qualidades que, evidentemente, o Mandrião não tem, né? O Mandrião é um homem preguiçoso. Agora, o que me chama a atenção, e o grande capital já abandonou o governo, né? Vide os acontecimentos também dessa semana, porque sabe que é o caos, basta ver a Bolsa. Acompanha a Bolsa de Valores, cotação do dólar, taxa de juros, a queda de investimento. Em suma, é um cenário que ele sabe que já perdeu. Ele já perdeu. E ele sabe que vai terminar na cadeia. Eu fui o primeiro a lembrar isso. Agora todo mundo fala, fico satisfeito. Eu não tenho o monopólio, nem o registro no INPE. Se fosse possível ter o registro de ideia no INPE. Mas não tem problema, ele vai terminar na cadeia. Então, ele quer arrastar o país para a guerra civil. Ele quer ensanguentar o país. Ele quer um banho de sangue. Ele quer um banho de sangue. E ele já disse isso diversas vezes lá atrás. Né? Prepara. Então, o cenário agora é esse. Vamos entrar numa semana violentíssima.
violentíssima. Essa semana vai ser complicada. Nós teremos, então, o pedido do impeachment do Barroso, que ele prometeu que vai enviar, vamos ver, né? Que vai ser, evidentemente, rejeitado. Se quer rejeitar, vai ser engavetado. O 25 de agosto, ele vai tentar apresentar uma demonstração de força com os comandantes, que são uma vergonha para as 3 forças, e o Capacho Neto no Ministério da Defesa. E aí ele vai preparando o 7 de setembro. E aí a minha preocupação, insisto, é muito grande, porque se esse homem, que está ensandecido, cometeu esse crime de jogar brasileiros contra brasileiros, ele tem de ser retirado, não é por impeachment, não, porque não há tempo para retirar por impeachment um criminoso que rompe a legalidade. Aí vai ter que ter uma leitura original da Constituição para retirá-lo, porque é uma questão de sobrevivência nacional. E aí voltamos eu fui o primeiro a dizer, novembro de 1955. É isso. Se você gostou dessa live, está entre os 630 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo, uma amiga, é muito fácil, é canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Postamos a entrevista com o professor Michel Guerra, está muito bom fazendo a relação entre Ásia Central, Oriente Médio, Estados Unidos, Brasil, Talibã, como é que está essa questão, uma análise bem bacana de política internacional. Assistam. E amanhã estamos postando com a professora Adriana Dias, antropóloga, sobre o bolsonarismo e o bolsonazismo, né? Os grupos de extrema-direita, é uma coisa assim ultra preocupante. E eles vão estar no 7 de setembro. Você tem centenas de células de grupos extremistas, nazistas, neonazistas no Brasil, e até Ku Klux Klan. É uma entrevista muito boa, assistam. Criamos o clube, uma coisa bem legal, eu estou adorando, né, o clube de membros. A gente vai postando no clube de membros, vejam lá todas as informações, uma série de conteúdos exclusivos durante a semana. Cliquem lá, assistam, que vocês vão gostar, tem todas as informações. No Twitter, podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e saindo um pouco da política, de todas essas questões, para ver coisa bonita no campo das artes plásticas, da arquitetura, no campo da pintura clássica, né? Passando por gastronomia, uma série de curiosidades. Dá uma olhadinha no Instagram da minha mulher, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!